uma linha do tempo com crimes que ficaram muito conhecidos e tiveram muita repercussão. Olha aí, nos anos 80 teve o caso do maníaco do Trianon, em São Paulo. Um jovem que se prostituía na região da Avenida Paulista, principalmente no Parque Trianon, assassinou alguns clientes dele. O preconceito atrapalhou muito as investigações porque as famílias das vítimas tentavam acobertar o que tinha acontecido. Ele admitiu 10 assassinatos, foi condenado a uma pena de 8 anos e morreu na prisão de AIDS. E aí teve também o maníaco do parque, que está preso desde 1998. Ele foi condenado a mais de 280 anos de prisão por atacar 16 mulheres no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Ele abordava as jovens com a mentira de que era fotógrafo, convidava as meninas para tirar foto no parque e aí atacava as vítimas. 7 delas foram assassinadas. O caso da Suzane von Richthofen, que em 2002 planejou o assassinato dos pais, o Manfred e a Marísia. O namorado da Suzane na época, o Daniel Cravinhos, e o irmão dele, o Christian, mataram o casal. A Suzane e o Daniel foram condenados a 39 anos de prisão e o Christian Cravinhos a 38. Tem também o caso da Madeleine McCann, que é a menina que desapareceu em 2007 com 3 anos de idade. Ela estava no quarto de um hotel numa viagem de férias à Praia da Luz, em Portugal. O corpo dela nunca foi encontrado. As investigações apontaram em 2019 um homem alemão como suspeito. A defesa dele nega qualquer envolvimento nesse caso. Hoje ele está preso por tráfico de drogas e por estupro, mas naquele ano ele também morava no Algarve, ou seja, muito perto de onde a Madeleine foi sequestrada. Inclusive tem uma série também documental sobre a Madeleine na Netflix. E o caso do goleiro Bruno. Em 2010, ele foi acusado de envolvimento na morte da modelo Elisa Samúdio, com quem tinha um relacionamento. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão, atualmente cumpre pena em regime semiaberto. A gente está vendo, né? São histórias que podem despertar o interesse de muita gente, né, Carnal? Só que nós colocamos uma linha de tempo para você ter uma clareza do caráter midiático de alguns crimes. Não quer dizer que sejam crimes sequer comparáveis. Existem casos sem um corpo, existem casos de desaparecimento, existem casos de assassinato, claro, e assim por diante. Mas o que nós estamos discutindo aqui é o conceito de espetacularização do crime. Ou seja, envolvendo uma criança inglesa, em qual até os pais foram indiciados em determinado momento ou suspeitos pela opinião pública. A opinião pública naturalmente segue uma oscilação a partir de fatos que aparecem, ora em imprensa sensacionalista, e nisso a Inglaterra é muito parecida com o Brasil, e ora simplesmente em opiniões de internet. Então são casos que nos comovem até hoje. De vez em quando surge uma nova teoria sobre cada um desses casos que a gente acompanhou. Carnal, é importante a gente ressaltar, porque aqui a gente está falando só dos casos em que houve responsabilização, mas a espetacularização da investigação desses crimes pode resultar em casos como o famoso caso da escola base aqui em São Paulo. Então você destrói a vida das pessoas por um erro e aquilo que foi amplamente divulgado na imprensa, por isso que é preciso ter cuidado. É claro que diante de qualquer suspeita de um crime grave, a polícia tem que fazer o seu trabalho, e por isso que eu faço sempre questão de falar que quando a gente assiste os seriados, a gente vê uma polícia bem treinada, bem remunerada, reconhecida, uma perícia que tem equipamento para trabalhar, que tem condições de desenvolver com qualidade o seu trabalho. Se a gente quer que essa realidade aconteça, não é pressionando para que as pessoas sejam condenadas antes de qualquer procedimento pela opinião pública para a gente não gerar injustiças, é dando condições para que esses profissionais façam bem o seu trabalho e para que a gente aumente, por exemplo, o número de solução de casos de homicídio no Brasil. Não adianta só a gente olhar no filme, a gente tem que conseguir viabilizar isso na prática. Bom, vamos ouvir mais uma vez o Arthur Danila, psiquiatra. Ele explica um pouco a diferença, né? Tem 2 perfis de comportamento, quem se interessa por essas histórias e quem não se interessa nem um pouco. Vamos ver. Gostar de criminologia ou manifestar interesse por compreender a mente humana criminosa não faz ninguém querer ser criminoso ou perder a capacidade de empatia pela vida humana, mas ajuda a demonstrar um aspecto da personalidade dessas pessoas que é mais propenso à busca por novidades, ao exercício da curiosidade, à tomada de mais riscos, ao encantamento pelo peculiar ou bizarro. Já as pessoas que não apreciem essa temática podem sinalizar uma propensão a serem mais cautelosas, mais avessas a riscos, preferindo jogar num terreno mais conhecido e por isso provavelmente se sentem menos estimuladas por conteúdos que investiguem a mente humana no tocante ao inusual ou desconhecido. Mas aqui se faz necessária uma ponderação muito importante. Muitas vezes a gente pode pensar que essa bizarrice de comportamento
possa ser atribuída a um transtorno psiquiátrico. Mas a verdade é que a maior parte dos pacientes psiquiátricos não comete crimes. Pelo contrário, eles são justamente, até pela doença mental, ainda mais vulneráveis a serem vítimas de algum tipo de violência do que serem de fato os autores desses atos criminosos. Sendo assim, é fundamental que a gente entenda que a crueldade humana, a criminalidade do mundo não é doença psiquiátrica. A maior parte dos bandidos, dos criminosos, não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico.